Geminas TV. Oferecimento. Motores com alto padrão de qualidade, JFK e retífica real. Na verdade, a gente faça ser um raio-x, vamos dizer assim, uma visão geral do que aconteceu nas eleições desse ano. Bom, na eleição propriamente dita, nós tivemos dois casos de boca de urna, suspeita de boca de urna, né, que a gente vai ter que apurar agora. E os dois, interessante, foram filmados. Um por mim, que estava junto com a polícia militar, e o outro por um pessoal de um comitê que mandou a filmagem para a gente analisar posteriormente. E é interessante porque a população hoje começou a acionar o Disque Denúncia do TRE, o Pardal, que é um sistema também, que é um aplicativo que chegou, todo promotor tem. E teve uma revolução nessa eleição também, que foi o Sisconta, não sei se você já ouviu falar. O que é o Sisconta? É um sistema que abarca 16 entidades, entre elas as mais, assim, vamos assim, de relevo e conhecidas da sociedade, como a Receita Federal, o Tribunal de Contas, TSE, o COAF, o Sistema Financeiro, enfim. E eles começam a cruzar dado de um para outro. E aí, na hora que eles detectam alguma irregularidade, eles encaminham para a gente, certo? Então, o que acontece? Essa eleição, o principal não era marketing. Eu já tinha falado isso desde as palestras iniciais que eu dei na Unifeg. Enfim, o que vai acontecer nessas eleições é exatamente a prestação de contas. Por quê? Porque várias pessoas caíram na prestação de contas desse sistema de malha fina eleitoral, que é esse cruzamento de dados. Por exemplo, só pode doar hoje pessoa física. Isso é importante falar. Então, pessoa jurídica já estava proibida de doar. Da onde que veio essa origem? Da onde que veio a proibição de pessoa jurídica doar? Isso é importante que a população entenda. Veio de uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, que é 4.650. E olha só que importante. Por que o Supremo entendeu que pessoa jurídica não pode doar? Isso aqui vai resolver muitos problemas aqui, até de entendimento aqui na cidade. Por uma razão muito simples. Existia uma monografia do ministro Dias Toffoli, quando ele era advogado-geral da União, ainda não era ministro do Supremo, que entendia, muito conhecida no universo do direito, que era contra a possibilidade de pessoa jurídica doar, porque pessoa jurídica não vota, pessoa jurídica não tem vontade, pessoa jurídica não vai no mercado, pessoa jurídica não abastece o carro. Então qual é a lógica de uma pessoa jurídica doar e não só pessoa física? Certo? Bom, isso era muito importante, por quê? Porque a partir desse entendimento, a gente evitava muitas coisas que acontecem no Brasil que a Lava Jato desvendou. Que é aquela história das empresas, pessoas jurídicas, doarem e depois cobrarem a fatura. Porque a gente tem que entender que o nosso sistema de financiamento eleitoral é privado. Significa isso, ninguém vai financiar pela cor dos olhos. E aí acontece aquelas superfaturamento e licitação, isso no Brasil inteiro, genericamente falando. Os escândalos que a gente ouve falar. E esses superfaturamento, licitação fraudulenta, e não é isso que aconteceu só em Guaxupé, em outras gestões, e que eu estou aqui desde o momento que eu cheguei. Eu comecei na promotoria do patrimônio público, passei para o Dr. Cláudio, que ele entrou posteriormente, só existiam 2 promotores aqui, depois viraram 3. E eu fiquei no criminal, mas eu mexi muito tempo com isso. Então a gente via esses problemas de licitação, disso, daquilo. E veja só, isso no Brasil não é um partido como todo mundo quer, porque senão se a gente começar a falar isso, a gente não faz justiça coisa nenhuma, fica muito seletivo. Praticamente todos os partidos brasileiros estão envolvidos aqui ou no estado, ou no outro estado, no município, algum problema ligado a essa questão de licitação de empresa e tal. Isso é um fenômeno nacional. Nós temos que acabar com o financiamento privado. Eu sempre falei isso a vida inteira. Não pode existir mais, não se justifica, principalmente depois da Lava Jato, existir mais financiamento privado. Você viu que uma empreiteira, sem citar nome, mas uma empreiteira tinha um departamento de pagar propina. Isso já prova que o financiamento privado faliu. Certo? A gente tinha que partir para um financiamento público. É melhor tirar R$ 7,00 do orçamento da União, R$ 7,00 por eleitor do orçamento da União, que daria um pouquinho mais de R$ 1 bilhão aqui, do que tirar, eu não sei nem falar quantos bilhões de corrupção. Certo? E delimitar quanto que cada partido pode gastar, etc. tal, pela bancada, etc. tal. Né? Como já existem alguns projetos aí. Mas enquanto não vem o financiamento público, e tudo leva a crer que o financiamento público vai vir, por quê? Pelos escândalos do financiamento privado. E principalmente por conta dessa eleição.
Porque o que aconteceu no Brasil nessa eleição, para você entender? Não querendo me alongar muito, mas é importante aqui para a população entender. O que aconteceu? Você proibiu pessoa jurídica de doar. Todo mundo falou, beleza, vai ser bacana a eleição, tal, então agora o financiamento privado vai funcionar. Não funcionou. O que tivemos no Brasil inteiro? Gente com beneficiário de programa assistencial tipo Bolsa Família doando, pessoas falecidas doando, aparecendo doando, pessoas que não têm capacidade econômica porque declararam para a Receita ser isentas do imposto de renda doando. Entendeu? Então teve problemas assim que foram constatados que o próprio TSE está absolutamente perplexo com a quantidade de problemas que teve no financiamento desse ano eleitoral. Tanto que é verdade que o Congresso já estuda a possibilidade de voltar a pessoa jurídica dual, que é absurdo. Quer dizer, em vez de acabar com o financiamento privado, eles estão, alguns, né, não todos, mas alguns estão querendo ter a ideia de retornar ao financiamento de pessoa jurídica. O que é um absurdo, porque nós estamos na contramão da Lava Jato. Mas muito bem, isso é um fenômeno principal, porque a gente só vai ter bons políticos se eles não tiverem rabo preso com ninguém. Se eles realmente tiverem um financiamento público e que eles entrem sem dever nada para ninguém, isso é importante. Bom, esse é um primeiro passo. Aí o que acontece? Então aqui em Guaxupé, vamos baixar aqui em Guaxupé. Aqui em Guaxupé em particular nós tivemos um problema relacionado a vários, não é um não, mas vários candidatos. Uns venceram, outros perderam, mas independente disso eles vão ter que prestar contas. Agora, 30 dias depois das eleições, em novembro tem prestação de contas. Porque alguns estavam declarando para a Receita um patrimônio que os 10% que doaram, que fizeram como doação, não estava batendo com o patrimônio que eles declararam no ano anterior. Exemplo, se uma pessoa doou 13 mil numa campanha, quanto que ela tinha que ganhar no mínimo no exercício anterior? 130 mil, 10% de 130 seria 13 mil. E não é isso que está na Receita Federal, na declaração. E isso importa num primeiro momento, claro que tudo tem matéria de defesa e tal, isso importa num primeiro momento o quê? Importa num primeiro momento um crime fiscal, porque declarou uma coisa para a Receita que está incompatível com a doação que fez, e um crime eleitoral e que o sujeito se venceu uma ação eleitoral. Né? Porque é falsidade na prestação de contas. Isso é crime do artigo 350 do Código Eleitoral, além de ações eleitorais cíveis para quem venceu para caçar o diploma. Né? Muito bem. Então esse é o raio-x. Veja, eu vou além para o pessoal de Minas. É um raio-x, não é de Guaxupé, é um raio-x do Brasil. Essas eleições vão se basear e vai se definir através da questão da prestação de contas. Então, desculpa alongar, mas eu respondo a sua primeira pergunta nesse sentido, porque essa primeira pergunta vai fazer todo mundo entender o que vai vir daqui para frente. Bom, e finalizando a primeira pergunta sua. Então, o Supremo Tribunal Federal se reuniu, com base nessa monografia, nessa discussão antiga, foi levada, foi discutida, e você gravou bem, você telespectador gravou bem, qual foi a origem de tudo? Que pessoa jurídica não tem vontade. Note bem, não tem vontade. Isso é importantíssimo. Ação direta de inconstitucionalidade 4.650 do STF. Está lá nas origens dos bancos de dados do Supremo. Depois veio a lei, consagrando o que o Supremo já tinha determinado, veio uma nova lei eleitoral, que é a Lei 13.165 de 2015, e eu falo até com uma certa tranquilidade, porque eu me tornei um especialista na área, porque eu escrevo livros de direito eleitoral, a minha vida inteira eu dediquei para esse ramo. E a gente vem acompanhando isso até para escrever, até para dar aula, essas coisas assim, palestras, etc. E lá nós acompanhamos que a Lei 13.165 veio com o mesmo teleologia. Não queremos que pessoa jurídica doe, não é só porque o Supremo decidiu. É porque o quê? Não se justifica no Brasil uma doação num sistema de financiamento privado, essa é a origem da discussão, que venha de empresa. Por quê? Porque essas empresas acabam abusando do poder econômico. Ou seja, a Constituição proíbe que o poder econômico vença as eleições. Todo mundo tem que ter o mesmo pé de igualdade. Isso a gente chama rules of game, do direito norte-americano. Ou seja, regras do jogo. Usando um exemplo que eu gosto de colocar de campeonato de futebol, imagina que nós estamos num campeonato brasileiro de futebol. Todo mundo tem que seguir uma regra. Chega na final, se modifica a regra. Tá certo isso? Então a regra do jogo tem que ser para todo mundo. Para alguém entrar numa eleição e permanecer no mandato, o que tem? Tem que seguir as regras do jogo.
Essa é a grande lógica. Além da questão da moralidade, que tomou corpo no Brasil, que as pessoas não aguentam mais, essa questão da moralidade foi a parte central para que não só as questões ligadas à Lava Jato, ou as ações que foram tomadas aqui, do ponto de vista aqui de Guaxupé, seja pelo Ministério Público da área do curador do patrimônio público, eu que sou na área criminal, essa moralidade tomou um campo tão forte que entrou até no Supremo e na nova lei eleitoral para impedir que pessoa jurídica doasse. Porque, vamos repetir, porque pessoa jurídica não tem o quê? Vontade. Ok? Bom, aí veio a resolução do TSE, que é muito importante, que é 23.463 de 2015, já regulando para as eleições de 2016, e deixou claro que pessoa jurídica não pode doar. Né? E deu algumas proibições lá, apenas repetindo lá no seu artigo 25, apenas repetindo o que já existia na Lei 13.165, na Lei 9.504, né, que são as leis eleitorais que foram remendadas, dizendo quais são as entidades que são proibidas, tanto no artigo 24 da lei eleitoral, quanto esse 25 aí da resolução do TSE. Então, é apenas uma norma, isso é importante falar, tanto a resolução do TSE quanto a lei eleitoral é uma lei ordinária. Elas não são maiores que a Constituição Federal. Porque as pessoas têm mania de ficar citando lei ordinária, resolução do TSE, esquece qual que é a nossa lei maior do país. Qual que é a lei maior do país? É resolução do TSE? É lei ordinária? É lei complementar? Não, a maior lei do país se chama Constituição Federal. Então tudo que se faz, nós temos que analisar se primeiro está dentro da resolução do TSE, segundo, se está nas leis eleitorais, e terceiro e último lugar, que se não passar dessa resposta não vai para frente, é se aquela situação está ou não está dentro dos parâmetros da Constituição Federal, da parte principiológica da Constituição Federal, que são, esses princípios acabam sendo vedações ao poder constituinte de mudar a Constituição. Quer dizer, são uma linguagem mais simples, chama-se cláusula pétrea, núcleos que não pode mexer. Tá? Então eu respondo a primeira parte da sua pergunta, olhando todo o sistema jurídico como um todo. Veja só, essa pergunta é bem complexa porque envolve não só aqui, em outros lugares também. Aconteceu isso mesmo, o Estado de São Paulo me ligou, um jornalista do Estado de São Paulo me ligou, querendo uma entrevista, no sentido, eu não estava nem sabendo dessa história, veio o cruzamento realmente para nós aqui da Receita, e eu mandei, no primeiro momento eu pedi para o juiz fazer um poder de polícia antes das eleições, até mesmo para ver se haveria possibilidade de estorno, alguma coisa nesse sentido, para que realmente havia um cruzamento de dado aqui, mostrando que havia uma doação num CPS de uma pessoa falecida. Muito bem, aí o que acontece? O jornalista teve acesso, eles têm acesso, todos os bancos de dados do TSE, eles estão tendo acesso de quem está nos quadros de falecido e estão fazendo uma reportagem no Brasil inteiro, acho que era essa reportagem que você está se referindo. E eles então detectaram aqui, chamaram a atenção, porque certamente aqui você sabe que foi palco de uma novela da Rede Globo aqui, né, o Rei do Gado, tal, que o fazendeiro era uma pessoa muito notória, um dos maiores produtores de leite do país. E viram essa situação e causou uma certa perplexidade e vieram me perguntar. Falei que eu tinha que primeiro esperar a defesa deles, né, que é uma defesa que vai ser feita aqui em novembro, eu vou analisar, vou ver se houve estorno, igual eu falei, não sei se eles publicaram do jeito que eu falei na íntegra, mas eu queria ver se houve estorno antes das eleições desse valor, eu quero saber também se realmente houve dessa forma, em que forma foi, e agora você está me perguntando, como muita gente está me perguntando, mas falaram que não foi de pessoa física, foi de espólio. Bom, até onde eu tenho informação, o CPF está de pessoa física. O documento que eu tenho oficial é que a doação foi feita num CPF, né? No CPF de uma pessoa falecida. Bom, aí pode falar, mas veio por espólio, aí é a sua pergunta. Veio, na verdade, usou o CPF, que certamente está ativo por conta de um espólio, se tiver um espólio ainda pendente, né? O inventário em andamento, evidentemente o CPF pode estar ativo e não existe irregularidade do ponto de vista de processo civil, direito das obrigações, direito das sucessões. Isso não tem. A grande questão, e às vezes a pergunta surge, todo mundo quer saber, isso não serve para cá, mas no Brasil inteiro que aconteceu o mesmo problema, é saber se espólio pode doar. Então a pergunta principal é essa, espólio pode doar? Eu entendo que não. Se essa for a linha de defesa, eu entendo que não. Por quê?
Não sei se você percebeu na primeira parte da entrevista, quando nós fomos discutir a questão da origem de que uma pessoa jurídica não pode doar, qual que era a origem que o ministro Toffoli, lá atrás, quando era advogado da Geral da União, depois virou ministro do Supremo, e depois todo mundo entendeu da mesma forma que pessoa jurídica não pode doar. A questão é muito simples, porque a pessoa jurídica não tem o quê? Vontade. E eu pergunto, espólio tem vontade? Espólio faz compra em mercado, espólio abastece o carro, espólio vai votar? Então é do sistema, não precisa nem ficar preocupado com a resolução do TSE, nós temos que olhar a Constituição agora. Agora é a matéria constitucional. Se isso está certo ou não, se seguiu as regras do jogo ou não, se isso caracterizou então uma burla, a proibição de pessoa jurídica doar, porque eu fico imaginando as situações que isso envolve. Por exemplo, uma pessoa jurídica, uma pessoa física pode doar, mas ela estava morta, então não tem como sair por aí. Uma pessoa jurídica não pode doar. E o espólio? O que é o espólio? O espólio não é nem pessoa física nem jurídica. Do ponto de vista de direito, isso aqui desculpa a expressão do ministro Gilmar Mendes, isso aqui é jardim de infância do direito. Espólio não tem personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, ele tem o quê? Ele é uma universalidade de direitos. O espólio, então, é uma universalidade de direitos e ele tem apenas uma capacidade processual, capacidade para estar em juízo. Certo? Bora, partindo desse pressuposto, eu não sei, porque eu tenho que aguardar, igual eu falo, eu sou uma pessoa muito meticulosa, vou ver a defesa, vou ver os argumentos e tal. Mas partindo do pressuposto, se a defesa vier só falando que espólio pode doar, então nós vamos ter que discutir isso a nível de justiça eleitoral. Aí eu vou ter que analisar uma ação que existe para esse fim, que é a representação do 30A, que seria gastos ilícitos de campanha, que só pode ser ajuizada, isso tem que deixar bem claro, ela só pode ser ajuizada 15 dias da diplomação, tem que aguardar a diplomação, juntar a prestação de contas, juntar a defesa toda que vai vir nela, eu analisar se eu entro com essa ação, entrando com essa ação, evidentemente que aí a discussão vai ser só uma, caça ou não caça o diploma, porque não tem previsão de multa. Se não tem previsão de multa, então é 880, ou caça ou não caça. E aí, evidentemente, que a palavra final vai ser da Justiça Eleitoral. Isso a gente tem que deixar bem claro, para não ficar criando... Porque quando não tem muita informação, cria-se muita especulação. A verdade é essa. Faltou informação, cria-se especulação. E aqui a gente tem que ser honesto com o telespectador, tem que ser honesto com as pessoas que estão perguntando, porque a questão é a seguinte, vai caçar, não vai caçar o diploma? Depende, a Justiça Eleitoral tem a palavra final. Não sou eu, não é o juiz, não é o TRE, então certamente é o TSE ou o Supremo. Essa questão tem que chegar até o nível máximo, eu entendo, para que se analise se, primeiro, o espólio realmente pode doar. E eu, particularmente, eu entendo que isso aqui, para mim, seria bizarro, uma possibilidade de um espólio doar. Até porque, eu pergunto, é qualquer espólio que doaria? Alguém poderia, por exemplo, vamos supor que espólio financiaria a campanha eleitoral no país, por exemplo. Eu pergunto, é qualquer espóliozinho lá do Zé das Couve que eles vão querer atrás ou um espólio de uma grande empresa que está por trás? De uma pessoa que tem um patrimônio muito grande. Aí nós caímos num outro problema. Porque se for o espólio só de empresa e nós temos proibição de empresa doar, como é que a empresa pode doar via espólio? Ou então o espólio grande assim, como é que o poder econômico pode estar por trás disso? Então realmente aqui eu nunca vi isso na minha vida. Em toda a minha vida de promotor eleitoral, eu já tenho quase 20 anos de Ministério Público, em toda a minha vida eu nunca vi uma situação como essa. E agora a Justiça Eleitoral vai ter que decidir. Porque a partir do momento que o TSE cria a lógica, né, de que pessoa, e o Supremo no primeiro momento, de que pessoa jurídica não pode doar, o legislador vem e consagra essa tese, resta saber agora se o espólio poderia então funcionar como uma burla ou não essa proibição, ou se pode ou não pode. A grande questão é essa. E aí evidentemente que nós temos um outro problema, porque essa ação, se julgar improcedente, e chegar lá nos recursos julgar improvida, evidentemente está resolvida a questão, está sacramentada a questão. Então eles entenderam que não houve irregularidade, o prefeito continua o mandato na tranquilidade. Agora, se essa questão for entendida de forma diferente, que mudou-se as regras do jogo, não seguiu-se as regras do jogo, houve uma forma diferente de captação de recursos do que isso desequilibrou. E olha, hoje não precisa mais analisar se houve potencialidade do dano, o que significa isso? Não se analisa mais se a quantidade de votos não interferiria por uma doação daquele valor. Hoje não se analisa mais isso. Com o avanço da lei do ficha limpa, hoje se analisa se o fato foi grave ou não. Hoje o assunto, então, não é a quantidade de voto, de diferença de voto, primeiro, segundo, terceiro, não. Hoje é se o fato é ou não grave receber uma doação desse tipo. Hoje a discussão no Brasil inteiro vai ser essa.
Todos que tiveram esse mesmo problema. Não só de doação de pessoa falecida, como doação até aquela proibida, acima do limite legal. Isso fere ou não fere a proteção constitucional do artigo 14, parágrafo 10, principalmente, que evita o uso do poder econômico nas eleições. Então esse é o grande foco, eu acho que é esse que vai ser analisado, e com um problema ainda maior, porque o Código Eleitoral foi alterado, o artigo 224. E ele fala que nesse caso não assume o segundo colocado. Se acontecer uma situação dessa, o tribunal entender nesse sentido, não é no sentido que não poderia haver essa doação, evidentemente que aí não é o segundo colocado que assume, é novas eleições. Isso é um complicador ainda maior. Porque imagina montar uma nova eleição, uma estrutura de nova eleição, etc. Tal. E esse artigo foi alterado pela Lei 13.165 de 2015. Então é evidente que isso tudo mexe com as pessoas. Eu sei que as pessoas estão falando, mas eu não quero que haja especulação. Acho que eu quero que as pessoas tenham tranquilidade, aguarde as autoridades aí resolverem os assuntos, aguarde a prestação de contas, a forma como vai ser feita, não tem nada. Aqui se cria muita especulação, fala, está protegendo um, está protegendo o outro. Olha, pelo menos eu posso garantir para vocês que o Ministério Público, desde o primeiro momento, seja com os meus 2 colegas que estão aqui, não tem proteção, nem sigla partidária, não tem nada. A Justiça Eleitoral mostrou isso também, a partir do momento que o juiz eleitoral decidiu para um lado, para o outro, teve aplicação de multa para um lado, tem ações ainda que estão andando, ficou muito, vamos dizer assim, reservado para que julgasse com serenidade. Quem não está satisfeito recorre, se eu não estiver satisfeito eu recorro. O que tem que entender, a cidade tem que ficar tranquilo, é acabar com essa briga. Eu acho que a gente tem que agora aguardar o posicionamento da Justiça, aguardar a prestação de contas. Terminou a prestação de contas? Veio alguma ação? Vamos aguardar a posição da Justiça Eleitoral, pronto. Essa matéria agora, vamos dizer, eu até falo que as pessoas não entendem, até como quem vivenciou muito isso no direito eleitoral. A eleição tem 2 turnos, diferente desses 2 turnos que vocês conhecem. Alguns lugares tem até 3 turnos, né? Porque alguns lugares naturalmente já tem 2 turnos, né? Quando tem mais de 200 mil eleitores. Quando eu falo que tem um segundo turno na eleição, um terceiro turno, o que eu estou me referindo? Análise da Justiça para ver se aquela votação, se aquela eleição seguiu as regras do jogo. Só isso. Então agora nós estamos nesse turno. Aguardar que a Justiça Eleitoral seja serena e analisa realmente se isso aí é viável ou não, se isso aí contraria as regras do jogo ou não, e se isso aí repercute a uma necessidade de uma nova eleição para que seja feito conforme as regras do jogo. Lembrando que o caso passa a ter uma coloração um pouco mais grave, porque uma condenação nessa também gera ficha suja, ou seja, a pessoa fica inelegível por 8 anos. Então a gente tem que ter um cuidado danado, analisar tudo com uma certa cautela, para que seja feito o melhor aqui para a cidade, para que todo mundo fique tranquilo. Mas uma coisa eu garanto para todos vocês, que aqui vai ser feito o que está na lei. Né? Eu acho que promotor não tem que ficar... alguém me falou, mas tem que ver se é bom para o bem da cidade, se não sei o quê. Olha, nossa pauta não é essa, nossa pauta é se oferiu ou não feriu a lei, apenas isso. E é isso que a gente mantém um compromisso com a população desde o primeiro momento de tomar as providências que devem ser tomadas sem ofensa a ninguém, sem brigar com um lado ou outro. Eu fico vendo no Facebook as pessoas brigando, discutindo umas coisas dessa. Isso aqui é insano. Acho que a gente tem que acabar com isso. O prefeito foi eleito, ele merece respeito. Né? E agora, evidentemente, se vai manter essa eleição, não é papel nosso, é papel da Justiça Eleitoral, e nós temos que aceitar o que vem da autoridade, porque a autoridade é constituída, né? Então toda autoridade constituída deve ser respeitada. Não falar na Lava Jato nesse momento é sinceramente desconhecer o que acontece. Através da Operação Lava Jato foi mostrado que o sistema eleitoral brasileiro faliu. Esse sistema está falido. Você pode fazer milhões de eleições que, usando financiamento privado, o sistema permanece falido. Tem que ter uma mudança no sistema, tem que fazer uma reforma política séria no país, começo de conversa. Mudando o financiamento privado para financiamento público. O financiamento privado mostrou ser o principal causador da corrupção no país. Faz um financiamento público, transforma o sistema, e financiamento público não funciona sem lista fechada, onde os partidos se reúnem e escolhem os candidatos numa ordem da lista que o eleitor pode até alterar dependendo da votação, mas aí tem que ver se a lista é flexível ou inflexível. E faz um sistema de metade dos candidatos por lista fechada e outra metade por votação majoritária. Por exemplo, o sistema distrital misto. Metade eleito por uma lista de partidos e a outra metade pela majoritária. Né? E ao mesmo tempo a gente teria que unificar as eleições, porque se gasta mais que 250 milhões a cada 2 anos para movimentar uma eleição, entendeu? De 2 em 2 anos. Tinha que unificar isso para 5 em 5 anos.
Isso aí seria positivo. Agora, no caso aqui local, eu acho que não fugiu da realidade nacional. Eu vou dar um dado ainda mais assustador. Não só a questão de uma renovação que foi feita, né, a nível até nacional por essa pauta nova de moralidade com mais força, porque a moralidade cresce a partir do momento que a população empobrece. A exigência de moralidade cresce, repare para você ver, esse é um fenômeno sociológico. A partir do momento que a população vai empobrecendo, a população vai sentindo que está faltando remédio, que está faltando educação, que está faltando. Tá tudo praticamente num caos, né? Que os salários estão sendo parcelados. No estado, nós estamos em órgãos públicos aqui no estado de Minas, tem salário de policiais sendo parcelado. Então, a partir desse contexto todo, cresce a exigência de moralidade, porque eles começam a perceber que alguma coisa está errada. Alguma coisa está, vamos dizer assim, está escancarada, né, do ponto de vista de imoralidade. Então, esse fenômeno que se reproduziu no Brasil inteiro mostrou um efeito colateral, que pouca gente observou, não sei se você comentou, me desculpa que eu não estou acompanhando a notícia esses dias, diante de tantas coisas que nós estamos fazendo, que é o alto índice de abstenção eleitoral. Muita gente falou que não queria votar, estava desanimada. E outras, eu vou além. Falaram, então eu sou obrigado, porque na verdade o pessoal pensa que o voto é obrigatório. Não é o voto que é obrigatório. Obrigatório é o comparecimento. Porque se a pessoa chegar lá e quiser votar nulo ou branco, ela pode. Então não é que é o voto que é obrigatório, né? É o comparecimento. E as pessoas então falaram, então eu sou obrigado aí. Umas não quiseram ir, falaram, eu pago uma multa lá e pronto. Eu vi isso aí. Outras falaram assim, não, já que eu tenho que votar, então vou lá, vou votar nulo e branco, eu estou insatisfeito com um monte de gente. Essa quantidade, não sei se você viu, de voto branco, nulo e abstenção, superou, em maioria das cidades brasileiras, o voto de quem foi em primeiro lugar. Foi uma coisa assustadora. Aqui em Guaxupé, se você pegar as eleições de 2008, o índice de abstenção era 12%. Eleição de 2012, 17%. 16 e pouquinho, quase 17%. E eleição desse ano, quase 20%. É uma crescente. O que isso vai produzir como efeito colateral? Vai produzir a discussão do voto facultativo no Brasil. Eu acredito que mais umas 3 eleições, já que eu posso estar sendo otimista, vai vir aí uma discussão sobre e talvez a implementação do voto facultativo no Brasil por conta dessa grande abstenção, né? Isso aí é o que você falou, essa eleição realmente mostrou muita coisa, né? Mostrou ser um laboratório de muita coisa que vai acontecer no país aí, doravante, principalmente nessas questões ligadas aí ao eleitor. Foram criados, não sei se você sabe, foram criados muitos sites, muitas ONGs para que coloque o perfil do candidato, quantos projetos tem, quantos foram aprovados, onde ele está sendo processado, onde ele não está sendo processado, enfim, coisas desse gênero. E aqui em particular, eu acho que o eleitor deu o recado, né? Deu o seu recado, que se cada um aceitou aquele recado não é outra história, mas a renovação dessa proporção é um recado. É um recado. Qual é o recado exato? Bom, cada um tem consciência, sabe. Mas eu digo assim, o eleitor quis renovar. Isso ficou claro, eu estou falando por um dado objetivo, que houve uma renovação clara e nítida, foi escolhida, foi. Teve uma candidata que você falou, teve 2 candidatos, na verdade, que foram reeleitos, né? Um que não teve nenhum processo, e diga-se de passagem, foi investigado a pente fino, tanto por mim quanto o Dr. Cláudio, como qualquer um outro, e não estava nenhum no período de proibição das diárias, e a população reconheceu também e elegeu, acho que em primeiro lugar, não é isso? Pela votação que você falou, deve ter sido um dos mais votados. O mais votado. Então, realmente, a população percebeu isso daí e deu o voto de credibilidade àquele que ela entendeu que estava isento de todas essas questões ligadas à diária e as coisas que vocês noticiaram. E uma segunda candidata que está processada, e aí é interessante, por quê? Porque nós conseguimos um pedido de prioridade de julgamento no STJ, feito pelo Ministério Público Federal, por conta dela já existir um processo antigo, não sei se você sabe, há mais de 15 anos, era ela e mais 2 políticos que estavam na mesma situação, né? E que evidentemente, no meu entender, não justifica, tem que ter um julgamento até dezembro, e se esse julgamento sair até dezembro, dependendo do julgamento, se for procedente, tudo bem, ela continua no mandato. Embora tenha uma ação minha eleitoral que está no TRE para ser julgada também, né? Uma tese que eu criei aqui relacionada a esse fator. E se o STJ, então, cassar cautelar ou mesmo julgar improvido o recurso, eu tenho em dezembro, então, uma outra ação para questionar o mandato, que é o recurso contra a diplomação, por uma decisão posterior, que a gente chama superveniente, vinda do STJ. Isso tudo acho que resume a sua pergunta aí e mostra que realmente nós estamos entrando numa era nova.
Eu acho que a nova política está com tudo para vir aí. E outra coisa que vocês talvez não tenham percebido, não sei se foi falado no meio de vocês, é a grande quantidade no Brasil inteiro de jovens entrando na política. Menino, aqui em Guaxupé mesmo, tem menino que ficou, pessoa jovem, mal completou seus 18 anos, já está concorrendo e já está como suplente aqui em Guaxupé. Isso mostra o quê? Que está chegando uma nova geração de políticos. E essa é a minha esperança. Porque eu sempre achei, e vou falar aqui um posicionamento pessoal meu, pedindo desculpa a quem pensa em contrário, mas aqui você vê que o meu estilo não é ofender ninguém, nem é citar nome de ninguém, eu falo só do direito, das questões jurídicas, como sempre falei. Eu sempre achei muito errado, né, no meu entender assim, essa possibilidade de, no legislativo, ou mesmo no executivo, ter reeleição. Eu acho que democracia não devia ter isso. Porque senão nós transformamos tanto um quanto o outro vamos dizer assim, numa profissão. A lei permite isso, mas eu achava que a pessoa, por exemplo, no legislativo não poderia nunca se reeleger. Fica lá 4 anos, depois dá chance para outro, depois dá chance para outro, e vai, né? A democracia vai respirando, né? Se é bom, ótimo, se não é bom, escolhe outro, muda na frente e tal, renova, enfim. Ou quando muito, reeleger uma vez só no legislativo e acabar com isso. Porque senão nós não temos uma democracia. Sabe o que nós estamos tendo? Desculpa falar. Nós estamos tendo uma dinastia eleitoral. É o filho do cara, é o neto do cara, e são sempre os mesmos que estão ali, né? Então, uma reforma política, isso eu te garanto, nunca vai falar isso que eu estou falando. Eu acho que isso aqui no Brasil a gente não consegue tão cedo. Acabar com a possibilidade de ficar reelegendo no legislativo. Já no executivo ainda tem esperança que acabe, porque nós tivemos um período brasileiro que o mandato não tinha reeleição. Veio uma emenda do Fernando Henrique Cardoso e acabou vindo a possibilidade de reeleição. Então eu acho que é possível a gente voltar atrás, acabar com essa história de reeleição, né? Porque isso resolve em muitos lugares do país, que teve denúncias em vários lugares do país de uso da máquina. A pessoa está na máquina, vai ficar usando a máquina, em desprestígio dos outros candidatos. Mas em particular, nesse contexto de reeleição no legislativo, eu acho difícil. Porque são eles que fazem as leis. E jamais eles, a não ser que houvesse uma Assembleia Constituinte específica para fazer uma reforma política, eles jamais vão dar um tiro no pé. Eles jamais vão proibir que eles se reelejam assim, ad eterno no legislativo. Mas seria muito bom para a democracia. Para a gente acabar com essa história de dinastia eleitoral e não democracia eleitoral.